Primeiro, acho que eu tenho que conhecer um pouco o trabalho de quem tá, do diretor ou enfim, de quem vai executar aquele trabalho e ver se esse trabalho tem sinergia com o meu. A RT é uma produtora que, pelo histórico, pelos filmes que ela já produziu, é fácil saber que tipo de filme a gente quer fazer. Então, se existe essa sinergia entre eu e o autor, o diretor daquela ideia, eu consigo fazer o filme acontecer e consigo ter interesse em fazer. O meu maior interesse é produzir coisas que eu tenho vontade de ver. O primeiro teste de audiência que eu faço é comigo. Então, se ele passa comigo, eu fico interessado em seguir em frente e querer tentar realizar esse projeto, tentar fazer. Eu acho que essa é a base da minha escolha. A base da minha escolha é muito, pô, você tem, Rodrigo, você tem interesse em ver esse filme? Você quer ver? Tenho. Então vamos fazer. Essa é a minha base inicial. Eu dialogo. Você tem que criar uma linha de respeito para que o diretor minimamente te ouça. E tem que saber lidar. No final das contas, cara, o filme é um trabalho em conjunto, é um trabalho coletivo, mas é uma arte do diretor. Tá? No final, ele é o cara que recebe os louros do filme. O produtor é um behind, é um cara que está por trás dele. O que você pode construir como produtor é uma carreira que fale por você. Então, assim, os filmes que você escolhe, a sua capacidade de escolha e a sua capacidade de curadoria. Cara, o negócio do corte final, ele é muito impositivo, porque eu acho que se você consegue criar um diálogo com o artista, ele vai seguindo um corte que lhe agrada. E, cara, às vezes você não vai conseguir aquele corte de duas umas. Se você interfere muito no corte do artista, esse artista não vai trabalhar com você e vai recomendar para que outros não façam. E eles se falam. Se você não interferir, o cara não ouvir você, não dialogar com você, quiser fazer o que ele quer e o filme for uma bomba, porque se ele for um sucesso, ele provou que estava certo, que estava errado era você. Mas se for uma bomba, você tem a opção de não querer trabalhar com ele, porém você deu o corte final para ele. Isso não vai atrapalhar a tua relação com outros artistas que vêm. Então, cara, infelizmente, essa é o diálogo. O corte é do diretor. Cara, isso é uma conversa. Assim, para eu entrar no filme, eu parto de um pressuposto. E dependendo do filme, esse pressuposto para eu dar início à produção de um filme, eu tenho que ter um certo nível de elenco para que minimamente eu garanta o filme que eu vou estar fazendo. Só que isso também não é para todos os filmes. Né? Um filme de um diretor iniciante, eu não posso exigir desse diretor iniciante que ele me traga um ator de peso. Se ele conseguir, ótimo. E se fizer sentido para o papel. Se ele não conseguir, eu vou apoiar ele com quem ele quiser. Eu não trabalho com filme com muito produtor, não. Eu trabalho com no máximo dois. Cara, quando é dois, nós temos responsabilidades iguais. Nossa responsabilidade é a mesma perante o filme. Ela aumenta, depende da exposição de risco que você tem. Mas normalmente a minha responsabilidade é igual a do cara que está fazendo o filme comigo. Agora, um filme com muitos produtores, eu não gosto de trabalhar, não. Muito. Cara, é difícil se posicionar. Muita gente brigando pelo mesmo lugar. Mexe com a tua cabeça, mexe com o teu ego. Não é um exercício tão saudável assim. É uma vida de banda de rock, assim, uma vida de banda de rock em turnê. Eu me identifico muito quando eu vejo o Instagram de um músico que eu admiro, que viaja o mundo inteiro, com o que está acontecendo comigo. Eu tenho temporadas, eu também, eu nesse momento da minha vida eu preciso fazer isso. Talvez amanhã eu não precise mais, mas hoje eu preciso estar na estrada, percorrer esse caminho, acompanhar os meus processos e estar mais perto do que eu faço. Eu já tive distante e a distância cobra, entendeu? A distância custa. Como a distância custa para mim a relação familiar, então eu tenho que encontrar um tempo mais saudável para eu estar com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, e essa é a maior dificuldade que eu tenho, então eu tenho que encontrar um equilíbrio para isso. Cara, varia, eu tenho um gosto muito eclético. Eu vou desde os filmes pipocas americanos, blockbusters que eu vejo com os meus filhos e que eu sempre vi, na época que eu tive filho, que eu comecei a ver, eu vi a vida inteira e sempre gostei. A sentar e ver um clássico dos anos 30, anos 40. Tem muito clichê. Tem cinematografias que eu não sou tão fã. Tem diretores que as pessoas falam, pô, esse cara
é o meu ídolo e eu vou estudar a obra do cara, ou se eu já conhecer, não concordo. Eu sou um cara muito de história. Eu não gosto de filme muito abstrato, eu não gosto do filme só pela imagem. Eu sou muito ligado no enredo, na dramaturgia. Se o filme tem pouca dramaturgia, mesmo de um grande diretor, eu não tenho interesse. Meu interesse é na história. Então, assim, eu procuro um filme pela história. Cara, o efeito especial, se é a favor da história, eu não sou contra. Eu sou contra o filme que é abstrato demais e que é uma câmera parada, que te mostra cenas e você tem que criar a sua interpretação disso. Não é o meu cinema, tem gente que se relaciona muito bem com isso. Os filmes experimentais não são a minha praça, eu respeito, mas não é o que eu gosto. Como eu te falei, eu gosto de narrativas mais tradicionais. Eu até, obviamente, narrativas que fogem do tradicionalismo também me interessam, mas eu gosto de uma narrativa. Eu sempre tive muita reverência por isso e muito respeito. Então, quando você consegue acessar isso, a reverência e o respeito continuam, mas a minha relação é uma relação de cinéfilo. Então, assim, às vezes eu me vejo em posições que eu falo, cara, como é que eu cheguei aqui? Nem eu sei te dizer. Talvez em algum momento eu consiga colocar isso em retrospectiva. Hoje eu não consigo, eu estou no meio dela. Então, assim, eu estou conseguindo essas coisas agora. Eu sei que é a base de muito suor e de muita luta. Não tem... Nada foi de graça. E de muito preconceito. Eu sofri muito preconceito aqui. Muito mais do que nos Estados Unidos. Eu fui muito aceito da minha classe. A minha classe sempre achou que eu era maluco, que eu não ia dar certo, que eu estava buscando um sonho megalomaníaco. Assim, o desencorajamento era muito grande o tempo todo. Então, assim, eu não sei, assim, se eu parasse para ouvir o que me falaram, eu não teria feito um décimo do que eu fiz até hoje. Então, assim, uma das coisas que salvou minha vida foi criar um norte e não olhar a grama do vizinho, olhar para frente e seguir. Entendeu? Eu não prejudico ninguém, eu não estou aqui olhando para o meu parceiro de produção na outra produtora e pensar, pô, esse cara tem um projeto muito legal, eu quero foder. Eu não sou essa pessoa. Assim, raramente eu sei o que está sendo feito em outras casas de produção aqui, porque eu não tenho tempo, efetivamente, para pensar. E eu vou te falar isso, é um remédio para mim. De uma certa forma, faz com que eu consiga me concentrar no meu trabalho, que já é grande. Eu tenho muita responsabilidade para com quem eu trabalho. Então eu tenho que correr atrás. Cara, eu produzi 2 documentários. Foi o B1 e o Vale dos Esquecidos. Eu gosto muito de documentário, mas tem que ser uma história que me mexa comigo. O B1 era o início da minha carreira. E o Vale dos Esquecidos era o filme da minha mulher, que por sinal é um grande filme. Então, são filmes que me pegaram por uma outra forma e num outro momento. Hoje eu seria um pouco mais exigente. Eu até tenho interesse em fazer documentário, mas o meu prazo é muito limitado. Então eu preciso entender e documentário precisa do incentivo. Porque você colocar o dinheiro no documentário, a sua chance de recuperar é muito complicada. Eu gosto muito, eu leio muita não ficção. Então por que não fazer um documentário, ter uma linha de documentário? Pode ser. Não nesse momento, mas é possível. Cara, você tem 2 influências, meu. Uma influência pode ser muito negativa, que é o fim do financiamento público, que aí você acaba com indústrias que são 100% dependentes do financiamento público. Ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade única que é uma oportunidade criativa para os artistas, que é num ambiente de opressão, num ambiente de pouco diálogo, você fazer arte para dialogar. Então, criativamente, eu acho que a gente pode entrar numa seara aí muito rica, muita coisa boa pode ser realizada nesse período. A gente precisa também parar para entender como é que a gente faz isso, porque o diálogo me parece não ser uma coisa coerente nesse momento. Não existe como fazer. A cultura brasileira, principalmente a cultura audiovisual, para o cinema independente, ela não existe sem incentivo. Ela inexiste, ela vai acabar. Se você não tiver um incentivo, não existe cinema brasileiro sendo produzido.